essa lembrança, Excelência. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam. Boa tarde. Obrigado, doutor Fábio Ferreira, pela sua participação. Ainda estamos tentando organizar a apresentação do doutor Roberto Rodrigues e, por essa razão, nós ouviremos agora, pela Frente Parlamentar Ambientalista, com participação em modo virtual, o deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho. Prazer em tê-lo aqui, deputado, seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator da DPF 708, muito obrigado pela oportunidade. Vou cumprimentá-lo, parabenizo pela condução dos trabalhos e saúdo a todos os presentes participantes. Fico muito feliz em ver o Judiciário ouvir a sociedade. Tive a oportunidade de acompanhar atentamente as últimas 48 horas de discursos no Supremo, ouvi com muita atenção e não quero ser repetitivo. Prometo ser breve. É unânime a todos os apresentadores a importância da floresta em pé, para que haja produção e conservação de forma sustentável. Floresta em pé deve ser valorizada com seus povos, suas culturas e formas de vida, sendo esse um importante fator para a bioeconomia. Notamos que a intensificação do uso deliberado da desinformação, por quem deveria ter a transparência como regra e o serviço à população brasileira. Ataca-se e questiona-se a atuação e o trabalho de cientistas, universidades e instituições de pesquisa, com histórico comprovado de contribuições para a ciência e o desenvolvimento do país. Mesmo diante da abundância de relatos, laudos, provas, relatórios, imagens, obtidas inclusive por satélites, mesmo com a poluição latente, a atuação do governo federal tem sido desconexa ao atacar os dados. Ao invés de ouvir os estudiosos, não oferecem as respostas coordenadas e tão necessárias nesse momento. A tática já é velha conhecida. Ao invés de aceitar as evidências científicas, combatem os fatos. No jargão popular, dão murros em pontas de faca. No último final de semana, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu estive no Pantanal. Fiz parte da comissão externa que avaliou os danos, vi os estragos causados pelo fogo. É real, está lá para quem quiser ver. Não foi no noticiário, não foi nas redes sociais, não foi boato. Não são apenas alguns focos de incêndio. Infelizmente, o Brasil não está de parabéns e não é um exemplo de preservação ambiental. A vegetação lá está toda destruída pelo fogo, a fauna desesperada por água. Por lá percebemos uma ausência total do Estado brasileiro. Saí muito triste com o que vi. A atual política ambiental do governo está do avesso e é componente central do colapso ambiental, tanto na Amazônia como no Pantanal e nos demais biomas brasileiros. Índios e caboclos não são os culpados pelas queimadas na Amazônia. Sabemos que os verdadeiros responsáveis pela destruição da floresta são garimpeiros, grileiros, madeireiros ilegais, setores que hoje recebem todo o apoio por parte do atual governo. Até o dia 21 de setembro, o Pantanal registrou quase 6 mil focos de queimadas. Já a Amazônia, 27.660 focos. Hoje nós estamos com garimpeiros destruindo as terras indígenas, Caiapó, Baú, Apiteriuá, Munduruku, o Parque Nacional do Jamanchim, do Rio Novo, a Flona do Jamanchim, a APA do Tapajós, a terra indígena Aripuanã, o Parna de Juruena, a terra indígena Roosevelt, a terra indígena Yanomami, e o Rio Madeira e o Vale do Javari. Percebam o peso que está em jogo, há uma escalada de violência contra a nossa biodiversidade. O que podemos esperar para o futuro? Só o ano passado, em desmatamento, perdemos 1.200.000 hectares de floresta. 8 vezes a cidade de São Paulo. 60% foi na Amazônia, 770.000 hectares. O Pará com quase 300.000 hectares. O Mato Grosso com 202.000 hectares. O Amazonas com 126.000 hectares. O Cerrado com mais 408.000 hectares. O que a gente está assistindo, estupefatos, é a falta de ação. É fruto de causa e consequência. Implodimos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, estamos colhendo desmatamentos e queimadas. Tentaram extinguir o Ministério do Meio Ambiente no início do ano passado, não conseguiram, mas enfraqueceram muito a política ambiental brasileira. O ministro Salles está trabalhando arduamente todos os dias para colocar uma pá de cal na política ambiental que foi construída com muita dificuldade. Houve nesse período um desmonte planejado da estrutura ambiental. IBAMA, ICMBio, INCRA, Serviço Florestal e o INPE foram e continuam sendo enfraquecidos profundamente. Acabaram com o sistema punitivo administrativo do IBAMA,
criaram um sistema recursal feito para não funcionar. Conselhos e comissões que garantiam a transparência e o controle social foram todos desmontados. O PPCDAM e o PP Cerrado, que eram os nossos planos de combate ao desmatamento, foram completamente abandonados. Os fundos que financiavam a política ambiental, e aqui vamos falar do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, do Fundo de Multas, todos foram paralisados. No orçamento desse ano, o orçamento do IBAMA de fiscalização foi cortado em 25%, a Política Nacional de Clima em 95%, o controle dos incêndios florestais em 38%, só que não ficou apenas no corte. O que sobrou foi todo contingenciado. É morte por inanição da política ambiental. Agora, por conta da DPF 708, o Ministério resolveu gastar todos os recursos do Fundo Clima desesperadamente e com saneamento, em vez de atacar as causas das nossas emissões. O Serviço Florestal Brasileiro, para falar de outros órgãos, não fez nada nesse período. Os cadastros rurais não foram validados, os PRA não foram implementados, o CRA também não andou. O Brasil é o país que mais tem floresta tropical do mundo. Temos ainda 50% do nosso território com vegetação nativa, uma boa parte também degradada, mais ou menos 9% em média e mais de 20% na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso de floresta, o Brasil é isolado o país que mais destrói floresta tropical no mundo. Por isso, a gente é o país com o maior número de espécies ameaçadas do mundo, com 1.173 animais. Nenhum país está destruindo florestas como nós. Nós já temos na Amazônia 59 milhões de hectares de pasto e mais 6 milhões de hectares de agricultura. Quase 80% das nossas emissões estão no desmatamento, e isso nos coloca na 5ª posição em emissões no mundo. Isso é uma vergonha. Sem floresta, nós não temos chuva, nós não temos água. Se a seca que a gente está tendo no Pantanal fosse no Centro-Oeste, a gente estaria com a nossa agricultura de joelhos. A gente teria fome e uma profunda crise financeira. Precisamos sair do discurso da sustentabilidade para a prática. Esse que é o nosso grande desafio. A ciência é um meio de desmascarar aqueles que apenas fingem conhecer. O conhecimento científico nos faz sair da ignorância. Apurar a verdade em meio a esse cenário de confusão e lavagem cerebral requer vigilância, dedicação e muita coragem. Não há futuro no negacionismo, na polêmica pré-planejada, nas cortinas de fumaça e nas realidades paralelas. Isso só remete ao atraso e à desesperança. Um exemplo prático, excelentíssimo senhor ministro, foi o discurso do presidente da República hoje na Assembleia Geral da ONU. Aquele pronunciamento corrobora o quadro de descolamento da realidade, disruptura e responsabilidade. Precisamos reagir. A sociedade e o Supremo Tribunal Federal sabem quem está do lado certo da história. Muito obrigado pela oportunidade.